Existem sabotadores de frequência que estão a todo momento te colocando para baixo. E isso é muito mais do que uma questão mental. É muito maior do que uma questão de vontade mesmo, de querer manter a sua frequência alta. E eu vou te explicar nesse vídeo por quê e o que você vai fazer. Bem, meu nome é Rafael, sou ressonante, e eu sempre digo no começo de cada vídeo, se você tem interesse em passar por uma sessão de apometria totalmente gratuito, vou deixar o link aqui embaixo do canal Estrela Prânica e do formulário para você estar preenchendo. É essa galera que vai fazer sua apometria. O Ricardo, o Ivan, são eles que trabalham nessa parte. Bem, se você também tem interesse em reprogramar padrões de crenças limitantes, se você já percebeu que você tem crenças que você gostaria de mudar para que você possa ter uma vida financeiramente melhor, percebendo o que está travando a tua vida, o que te impede de alcançar de uma vida financeira mais confortável, mais leve, eu vou deixar aqui embaixo o link de um curso que trabalha justamente uma reprogramação por 21 dias, beleza? 21 dias é o tempo que o nosso cérebro leva para construir um novo hábito, por isso 21 dias. Então, bora lá para o vídeo. Bem, quando a gente está falando de sabotadores de frequência, normalmente as pessoas vão dizer assim, olha, você tem que evitar assuntos ruins, ou você precisa ficar repetindo mantras não, você precisa repetir afirmações. Mas o que acontece? Existem diversos sabotadores, e estes sabotadores, eles vão entrar pelas frechas que você não conhece. Então, aquelas pontos imperceptíveis que você não consegue, às vezes, ter consciência que você tem, é por aí que esses sabotadores de frequência vão entrar. E cada sabotador é diferente para cada um. Eu quero passar aqui alguns sabotadores, e aí você vai fazer uma autoanálise para entender quais são os seus sabotadores. Mas o primeiro sabotador são as redes sociais. Diversos conteúdos podem estar nas redes sociais que quando o seu subconsciente, olha só, nem é o seu consciente, mas o seu subconsciente ele percebe aqueles conteúdos, automaticamente ele começa a mudar o teu estado emocional, mudar os seus hormônios, abaixar a sua serotonina, abaixar a sua dopamina. E aí você começa a ficar triste e não entende o porquê, ou começa a desanimar de fazer uma tarefa e não entende o porquê. Muitas vezes está ligado a notícias que os nossos olhos percebem, que o nosso subconsciente percebe, mas a gente não está conscientemente dando atenção para aquilo. O que acontece? Você recebe aquela onda eletromagnética, porque tudo é uma onda, e você reage àquilo de uma maneira negativa. Você tem aquela reação daquela maneira negativa, não percebe, a sua frequência vai caindo e você não consegue mudar o seu padrão. Uma segunda coisa que acontece, quando a gente está nesse processo de transformação, todos nós já passamos por momentos onde não estávamos com uma frequência boa ou tivemos que enfrentar algum trauma, alguma coisa muito ruim que aconteceu com a gente. Todos nós tivemos. O que acontece? Tudo gera e cria-se formas, pensamento. Porque pensamentos e sentimentos não são coisas abstratas. O que vai acontecer? Você está no seu quarto, por exemplo. Ali dentro, você já chorou muito, você já ficou muito triste, você já passou por momentos difíceis. E aí você está tentando se reerguer agora. Você está se trabalhando a si próprio, você até limpa a tua energia, faz exercícios energéticos, que são ferramentas principais neste momento. E aí você percebe que do nada vem aquele pensamento, vem aquela coisa que eu pensei que eu já superei, que eu já passei por aquilo, que eu deixei para trás e vem. Por que aquilo acontece? Essas massas de energia, elas estão ainda no teu quarto. Elas estão flutuando. E o seu campo acaba acessando esse tipo de coisa. Quando ele acessa isso, você volta a lembrar daquilo. Então é como se você limpasse e aí vem as coisas tentando te sujar. Você limpa e tá ali. Porque o problema tá ali, tá no ambiente. O que eu recomendo? Se você já passou por questões de tristeza profunda dentro do teu quarto, faz uma limpeza energética. Faz uma limpeza exteriorizando energia para o seu quarto todos os dias. Não é um dia não só, tá? É todos os dias.
que essas camadas de energia vão começar a se dissolver pouco a pouco, e você vai perceber que quando você mudar, o teu ambiente não vai mais exercer essa influência sobre você. E isso serve para todos os cômodos da sua casa. É por isso que muita gente não consegue mudar, porque está utilizando uma ferramenta de reprogramação do subconsciente com um ambiente totalmente sujo energeticamente. E outra coisa, se você está usando uma ferramenta de subconsciente, você também precisa limpar a tua energia, trabalhar ela todo dia, para que você tenha um autocontrole energético. Por quê? Você está trabalhando ali a tua mente, o teu mental, está mudando as suas crenças, mas a todo momento você está recebendo irradiações de crenças negativas por conta das pessoas que você convive, das pessoas que você mora junto. Por que algumas pessoas preferem ir morar sozinhas, quando elas começam a mudar o padrão delas? E aí elas destoam na vida, conseguem aquilo que elas querem, por aí vai. Porque elas mudam o ambiente que elas convivem. O ambiente energético, aquela massa energética não está mais ali suprimindo ela, apertando ela e fazendo com que ela tome as mesmas atitudes, ou fazendo com que ela volte a padrões antigos, simplesmente porque está ali, pressionando, sufocando ela. Então, uma coisa muito interessante é você utilizar essa ferramenta da limpeza energética para limpar o seu ambiente. E ficar muito de olho também nas pessoas que estão ao seu redor. Mesmo que a pessoa seja alguém que necessita da ajuda, você tem que saber como ajudá-la energeticamente. Porque as emanações daquela pessoa podem chegar até você. E aí você cai de novo. Então, veja que existem muitos sabotadores de frequência. E eu nem estou aqui falando de obsessores. Por quê? Normalmente, o obsessor ele vai se ligar a uma pessoa que ou está fazendo um trabalho espiritual, ou a pessoa ela já está em um declínio. Então a pessoa está com depressiva, ela precisa tomar remédio, acabam espíritos se aproximando dela. Tá? Isso significa que de um pré-julgamento a pessoa é negativa? Não. Isso só significa que a pessoa naquele momento ela precisa de ajuda. Ela precisa ser ajudada para que ela consiga sair desse padrão negativo e as coisas comecem a andar. Quando a gente começa a perceber que existem vários tipos de sabotadores de energia, uma solução muito eficaz é justamente o trabalhar a nossa energia todos os dias. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma vibração muito mais forte, aonde não é qualquer energia que vai penetrar o nosso campo. Precisa se fazer um esforço para penetrar. O ideal é justamente isso. Eu sempre digo assim, cara, é muito mais fácil você mudar se você estiver trabalhando energeticamente e mentalmente, emocionalmente. Agora, se você só trabalha emocionalmente e mentalmente e esquece do energético, que muita gente faz, a pessoa não tem resultado. Aí a pessoa fala assim, esse negócio de reprogramação não dá certo, esse negócio de mudar a crença não dá certo isso, não dá certo aquilo. Só que ela não vê o tanto de sujeira energética que ela tem para limpar. E ela só vai fazer isso, fazendo os exercícios corretamente, trabalhando, fortalecendo o campo dela, para que emanações não cheguem até ela e ela caia. Existem pessoas que não são tão nervosas e existem pessoas extremamente nervosas. Em ambos os casos, aquilo que ela sente vai ser amplificado. Então a pessoa acaba virando um fantoche. Por quê? Ela não consegue perceber se é dela, se não é dela. Logo, é muito importante que nós façamos essa autoanálise, esse autoconhecimento a partir das técnicas que eu já passei para você aqui. É muito simples, você não necessita de um grande esforço e vai fazer muita diferença na sua mudança de mentalidade, na sua mudança emocional, porque ninguém mais que tem ali um padrão emocional que não está legal naquela hora, percebe-se que eu não usei negativo, não está legal, vai conseguir te causar um impacto, vai conseguir te machucar. Então, o primeiro passo é justamente esse. Trabalhemos a nossa energia. Espero que tenham gostado desse vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.